receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Isaías, capítulo 41. No versículo 14, através de Isaías, Deus dá uma palavra a Israel, seu povo, e o Senhor fala assim: não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Tem versão que em vez de bichinho, tem vermezinho. Alguém tem a versão vermezinho? Vermezinho. Vou reler de novo esse versículo com você. Não temas, ó bichinho ou ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos porque temos acesso à tua palavra. A tua palavra é tremenda, a tua palavra é fiel, a tua palavra, Senhor, não muda. Ela nos muda, mas ela não muda. Pedimos que a graça do Senhor se manifeste em nosso meio, trazendo cura, libertação, renovação, restauração, avivamento, cura através da tua palavra. Seja conosco, Pai. Abençoe o teu povo. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Amados, a primeira expressão do Senhor nesse versículo 14 para Israel é: não temas, não tenha medo, não tenha medo, não temas. Inclusive, essa é uma expressão que aparece muitas vezes na Bíblia. Muitas vezes Deus fala com o seu povo: não tenha medo. Não tenha medo. Agora, vamos pensar. Sempre que alguém quer nos animar a sermos corajosos, valentes, em meio a batalhas, na prévia de um grande desafio, a pessoa fala assim: não tenha medo. Digamos que nós vamos animar um lutador que vai enfrentar um adversário. E falamos para ele assim: não tenha medo. Geralmente, a base desta palavra de ânimo para esse lutador podem ser duas diferentes. A primeira é: não tenha medo. Você é muito mais forte do que o seu inimigo. Então, a primeira base de ânimo é dizer a quem você quer animar: não tenha medo, porque você está qualificado. Não tenha medo, porque você é forte. Não tenha medo, porque as suas habilidades, a sua competência é suficiente para te levar à vitória. Essa é a primeira alternativa. A segunda alternativa é desqualificar o oponente e dizer: não tenha medo, porque quem você vai enfrentar é fraco. Quem você vai enfrentar é raquítico. Quem você vai enfrentar é inferior a você. Então, geralmente é assim que nós trabalhamos para animar alguém. Não é verdade? Alguém que está prestes a estudar para um concurso. O que a gente fala para a pessoa? Você pode. Não tenha medo, você é inteligente, você é capaz. Ou então dizemos a ele: não tenha medo, o pessoal que vai fazer esse concurso aí não é qualificado não. Você está muito melhor do que eles. Ou eu levanto a pessoa, ou eu tento diminuir o oponente, ou faço as duas coisas ao mesmo tempo. Só que Deus vai trazer uma palavra de ânimo para Israel sem fazer uma coisa nem outra. Deus fala para Israel: não tenha medo,
você que é um bichinho, você que é um vermezinho, você que é um povozinho pequeno. Como é que eu quero animar alguém e digo para ele, você é um vermezinho, você é muito fraquinho, e assim eu quero levantar essa pessoa. Já pensou? Você está prestes de um grande desafio, alguém fala assim, rapaz, não tenha medo não, você é um verme, mas não tenha medo não. Você é muito fraco. E a palavra verme aí, no hebraico, ou bichinho no hebraico, é tolã, que era uma lagartixa vermelha que dava nas frutas. Um bicho bem desprezível, o tolã. E Deus fala, você, Israel, é como um tolã, uma lagartixa que dá na fruta. É um povozinho pequeno, mas não tenha medo. Por quê, gente? Está no texto aí. Porque eu te ajudo. O teu Redentor sou eu, o Deus Santo de Israel. Então a base do ânimo que Deus dá ao seu povo está na sua ajuda e não na força do seu povo. E eu queria trabalhar um pouco disso com você hoje. Eu sei que você já sabe isso. Eu não vou demorar para te convencer disso. Mas eu quero afirmar um pouco mais esse conceito para que ele entre profundamente no seu coração e te leve a atitudes de fé, de confiança no Senhor, a posturas firmes no Senhor. Se nós lermos versículos anteriores, vamos ver o Senhor afirmando Israel, animando Israel, não com base no que Israel é, mas com base no que o próprio Deus é. Olha o versículo de número 8. O Senhor fala assim, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Gente, em algum momento Deus fala assim, não temas porque você é bom, não temas porque você é qualificado, não temas porque você é forte. Não. Não temas porque eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Olha o que o Senhor fala. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te dou força, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. 3 coisas Deus diz que vai fazer com o seu povo. Esforçá-lo, dar força a esse povo, ajudá-lo, ajuda significa poder, auxílio para além da sua força natural, e sustentá-lo, segurá-lo, garanti-lo. Eu te dou força, te esforço, eu te auxilio. Quando você está carregando um peso, aí você vai no máximo da sua força. Deus falando assim, eu te dou força para carregar. Quando você já não tem mais força, eu te ajudo a carregar. E se você estiver caindo fraco, eu te sustento completamente. Com a minha mão direita. Aleluia. Terça-feira, eu estava meditando na palavra. Estava meditando, na verdade, no Salmo 1, que eu comecei a pregar aqui. Estou pregando toda terça-feira agora sobre os Salmos. Comecei agora, terça-feira agora. E eu meditando na palavra e ao mesmo tempo lembrando de alguns desafios, de algumas coisas para resolver, algumas lutas de diversas áreas da minha vida, quando claramente Deus trouxe essa palavra ao meu coração. Não temas, porque eu sou contigo. Eu estou com você.
Mas Deus não falou comigo: Diogo, não tenha medo porque você é forte, não tenha medo porque você é capacitado, não tenha medo porque você pode. Não, não. Pelo contrário. Deus falou comigo exatamente como Ele falou aqui com Israel: não temas, bichinho, não temas, pequeno, não temas, porque eu sou contigo. Você é pequeno, mas eu estou na sua vida. E eu comecei a glorificar o Senhor em voz alta. Eu comecei a glorificar tanto ao Senhor que minha esposa veio no quarto. E ela disse: que foi? Chegou alguma bênção, alguma resposta boa, alguma boa novidade, alguma boa nova, alguma coisa boa aconteceu, porque nós estamos esperando algumas coisas boas acontecerem da parte do Senhor, algumas respostas chegarem. Eu disse: não, foi a palavra que chegou ao meu coração. Foi Deus falando comigo. Eu acho que eu até postei, postei no Facebook isso. Bom é quando Deus fala conosco: ei, pequenininho, não tema, eu estou contigo. Naquele momento eu estava sentindo, recebendo exatamente isso de Deus dentro do meu coração. O Senhor continua falando com Israel: eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada. E como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo. Eu vou derrotar, eu vou aniquilar aqueles que lutam contra você. Mas por quê? Porque você é forte? Não. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. E aí voltamos para o versículo: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu quero que você entenda, querido, o seguinte. Eu quero que você compreenda que de Gênesis a Apocalipse, o tempo todo, a tônica do trabalhar de Deus é sempre na mesma linha. Pegar o fraco, pegar o incapacitado e fazê-lo ousado. É fazer o pequenino ousado, para que na vitória do pequenino o seu nome seja glorificado. Para que na vitória do fraco o seu nome seja engrandecido. Foi isso que ele fez com Israel em toda a história. Israel sempre foi um povo pequeno em relação aos seus inimigos. Sempre foi um pouco de poucas ferramentas humanas em relação aos seus inimigos, mas sempre foi um povo ajudado por Deus. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 20. Eu quero te mostrar Deus dando a Israel a orientação da guerra. Olha o que o Senhor fala ao seu povo. Deuteronômio capítulo 20. Assim diz o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Não, opa. Deixa eu só anotei errado esse aqui. Oi? Tá certo o começo do capítulo aí? Deuteronômio 20. Não, aqui, vamos lá aqui. Ó. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Desde o começo, desde o momento que Deus tirou Israel do Egito, está formando a identidade da nação, Deus já avisa a Israel: eu vou te colocar em situações que vocês vão lidar com um povo maior do que vocês vão lidar com um povo mais forte do que vocês, mas não tenham medo, porque eu estarei com vocês. Toca no seu irmão e diga assim: se prepare para enfrentar gigantes.
Essa é a tônica do povo de Deus. É estar preparado para enfrentar inimigos que são maiores do que ele mesmo, desafios que estão para além das suas próprias forças. O Senhor fala: quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército. Observe, no meio do povo de Deus é diferente. Quando chega a hora da batalha, o sacerdote vem para frente do exército e ele fala: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Não se desanimem, nem tenham medo, nem fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhes dar vitória. Amém? Então essa é a tônica, é enfrentar problemas, dificuldades que são maiores do que o próprio povo, do que o próprio servo de Deus, não porque ele é forte, mas porque Deus está na sua vida. E até hoje isso acontece com o povo de Israel, gente. Infelizmente tem cristãos que acreditam que Deus abandonou Israel. É só olhar a história. Depois estude em casa sobre a história da nação de Israel, que foi fundada em 48. Milagre atrás de milagre. Veja a história da Guerra dos 6 Dias, quando vários países árabes e países do Oriente Médio se uniram contra Israel, como de maneira impressionante, um país que não tinha nem 20 anos de fundado, tinha 19 anos de fundado, em 6 dias derrotou todos os seus inimigos em volta. Uma guerra que até os inimigos dizem, houve uma interferência divina naquela guerra. Gente, os soldados do Egito dão depoimentos dizendo, nós não entendemos, pareciam que anjos guerreavam contra nós. Até hoje. Essa é a tônica. Deus não escolheu Israel para ser uns Estados Unidos, para ser uma Rússia, uma grande potência bélica, um país de grande área territorial, com um povo muito numeroso como a China. Não, Deus escolheu Israel para ser um país pequeno, um povo que sempre foi pequeno, mas extremamente vitorioso pela presença de Deus na vida deles. E esse é o chamado de Deus para mim e para a sua vida. Sejamos pequenos, mas totalmente confiantes em Deus, ousados por conta desta confiança. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, o apóstolo Paulo diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Ou seja, Deus tem prazer em pegar o que é fraco, o que é pequeno, em usar isso para a sua glória, para que ninguém diga, é a minha carne, é a minha habilidade, é a minha força, é a minha competência, mas que toda a glória seja dEle. E que nisso Ele seja conhecido nas nossas vidas. Um Deus grande, que pega o pequeno, fraco, desprezado e glorifica o seu nome. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. No Salmo 124, o salmista diz, ora diga a Israel, se não fosse o Senhor do nosso lado, há muito os nossos inimigos já teriam nos destruído. E é essa a tônica da nossa vida. Olhe para cá. O mundo tem remado na seguinte direção: você tem que ser o melhor. Você tem que se afirmar como o melhor, superar seus adversários. Você tem que buscar ser o mais forte possível para vencer na vida. E é importante se qualificar, é importante estudar, é importante se esforçar, mas a base da nossa vitória não está em nós. Se o Senhor não edificar, em vão trabalha quem edifica. A base da nossa vitória não está em sermos nós os melhores,
mas em termos uma aliança com aquele que é o maior, que é o melhor, que é o todo-poderoso, que é o Santo de Israel. E isso não anula o nosso esforço, isso não dispensa a nossa dedicação, mas transfere a nossa confiança de nós mesmos para alguém que é maior do que nós e que nos garante. Pergunta, irmão, qual é a tua garantia, querido? Qual é a tua garantia? Foi tão gostoso na terça-feira quando o Espírito Santo falou ao meu coração. Porque tem horas na vida que você olha para um lado, olha para o outro e fica procurando uma garantia. Que você fica procurando algo para poder se apoiar. E às vezes a sua mente racional e humana lhe apresenta algumas alternativas. Se apoie na sua família, se apoie nos amigos, se apoie no pai, na mãe, no marido, na mulher, na empresa, no seu talento. Se apoie, você tem uma garantia. Mas tudo isso é ilusório. Tudo isso é falso. Tudo isso é muito escorregadio. Jeremias 17:5 diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte, o seu porto seguro, e aparta o seu coração do Senhor. Muitos aprenderam esse versículo como um alerta para não confiar em alguém, não confiar no próximo. Dizer, olha, não confie nas pessoas. Maldito é o homem que confia no homem. Mas isso não quer dizer, esse versículo não está falando sobre confiar no outro, em amizade. Ele está falando de depositar confiança naquilo que é humano, inclusive em nós mesmos. Tanto que as palavras hebraicas usadas no original são diferentes. Maldito é o homem, esse primeiro homem é Geber, que significa um homem comum, um homem específico, um indivíduo, Geber, um homem. Um Geber, Samuel, está se tornando agora um Geber, saindo da adolescência, virando um Geber, um homem, é um homem. Maldito é o Geber que confia no Adam. Adam é a segunda palavra, maldito o homem confia no homem. Maldito o Geber que confia no Adam. Adam é homem no sentido de humanidade. Quando eu falo o homem se afastou de Deus, a humanidade se afastou de Deus. E assim está o versículo. Maldito é o Geber, o indivíduo, que põe a sua confiança no que é Adam, no que é humano. Ele é maldito. E o versículo seguinte diz que ele vai perecer, que ele vai cair, uma hora ele vai cair, porque uma hora o que é humano cai. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja estrutura é o Senhor, cuja rocha é o nosso Deus. Pode tudo, o homem, tudo falhar, tudo, pode todos deixarem, pode tudo ruir, se ele está na rocha, a vitória dele é certa. Se a sua confiança é no Senhor, ele está seguro. O Senhor é a rocha da sua vitória. E eu quero que você aprenda isso, porque isso vai determinar o seu modo de pensar e de agir. Deus nunca pegou na Bíblia o que era brilhante, excelente e glorioso para dizer, olha aqui, eu vou abençoar esse aqui. Não, pelo contrário. Quando Deus quis começar o povo dele, gente, quem que ele escolhe para começar o povo dele? Quem é o primeiro judeu? Onde começa Israel? Em Abrão, não é verdade? Gente, se Deus quer começar um povo na terra, por que ele não escolhe um casal jovem e saudável? Ele escolhe Abrão e Sarai, um casal velho, que mesmo quando estava novo era estéril. Já pensou? Sarai nova já era estéril. Deus espera a estéril ficar velha, o marido ficar velho, e diz a ele, vem, de ti eu farei uma grande nação. O que é fraco para ser grande a glória do nome dele. Moisés, olha para cá, Moisés, quando tinha 40 anos, você achava o cara. Cresceu no Egito, uma boa educação, uma boa cultura, criado como um príncipe. Um dia saiu, viu o seu povo de sangue, os hebreus, serem maltratados,
E ele foi defender, ele tinha coragem para fazer justiça, para tirar os hebreus da opressão. Aquele talvez, aos nossos olhos humanos, fosse o momento ideal para poder Deus contratar Moisés. Opa, esse aqui vai... Olha que momento especial. No auge da força, no auge do intelecto, maduro, confiante, guerreiro. Agora que eu vou levantá-lo, agora eu vou usá-lo. Deus disse, não, agora a glória vai ser dele. Agora é o nome dele que vai ser exaltado, o grande Moisés, que se levantou no Egito, forte, destemido. Ele disse, ainda não é a hora, não. Moisés foge para o deserto. Toda a glória de príncipe dele vai embora. Se torna um pastor. Com o tempo, aquela coragem dele vai também murchando. Vira um homem fraco, um homem débil, um homem gago, com idade avançada. E Deus diz, Moisés, come here, baby. Eu tenho uma missão para você. Ah, Senhor, não, manda. Talvez se fosse Moisés lá com 40 anos, ó, o quê? O Senhor, oxe, não precisa nem mandar. Estou dentro. Já estava dentro antes do Senhor mandar. Já estava aqui libertando aqui o povo. Pode mandar, vamos lá. Agora ele não. Fraco. Não, Senhor, não sei falar. Eu serei com a tua boca. Não vão crer em mim. Eu serei contigo. Você entende? Como Deus trabalha, sendo com aquilo que não é, com aquilo que é fraco, para glorificar o nome dele. Só que nós temos que aprender a agir com base nessa confiança no Senhor. A parar de sermos intimidados por Satanás, pela carne, por homens cujo coração não está no Senhor, e agir com confiança no Senhor. E Ele nos honrará. Olhe para cá. Eu quero te mostrar como é que Davi age. Davi chega no arraial dos filisteus e Golias está atacando, acusando Israel. Golias está praguejando contra Israel. E todo mundo está com medo, por quê? Porque eles olham para Golias, olham para si mesmos e dizem, não temos condição. Ninguém aqui tem condição de enfrentar esse gigante. Ele é muito mais forte do que qualquer um de nós. Mas Davi, quando ele chega no arraial, em 1 Samuel 17:26, o que ele diz? Ele pergunta, ele fica assustado e diz, quem é esse incircunciso para afrontar o poderoso exército de Israel? É isso que ele fala? Quem é este incircunciso para enfrentar guerreiros tão fortes? É isso que ele fala? Quem é esse gigante? Nós temos aqui guerreiros muito mais valentes. É isso que ele fala? Não. Ele fala, quem é este incircunciso? Porque ele fala assim, quem é esse homem que não tem aliança com Deus para afrontar o exército do Deus vivo? A palavra é uma só. Quem é esse que não está com Deus para afrontar quem está com Deus? Alguém fala assim, mas Davi, ele não está com Deus, mas olha o tamanho dele. Olha a força dele. Olha a lança dele. Olha a espada dele. Davi diz, meus filhos, olha o nosso Deus. Olha o nosso Deus. Olha quem está conosco. Maior é o que está em nós do que aquele que atua no mundo. É essa a tônica de Davi. E então, quando ouvem Davi falar isso, levam ele a Saul. Ó, tem um menino que tem coragem aí, viu? E quando Saul vai entrevistar Davi, Saul pergunta a Davi, vem cá, Davi, você quer enfrentar o gigante? Quero, sim, senhor. Não turbe o vosso coração, eu vou enfrentar. Meu senhor, fica tranquilo. Davi quer tranquilizar Saul. Saul, rei, fica tranquilo. Eu, teu servo, vou enfrentar esse gigante. Saul disse, você não vai, você é maluco, você não vai, rapaz. O gigante é guerreiro desde a sua mocidade. Você é um menino ainda. E o que Davi disse? Ele fala assim, não, o senhor está errado, o senhor não tem ideia. Ele é bom de espada, mas eu sou bom de funda. Quando ele vier de longe, eu vou rodar a minha funda e a minha mira é perfeita. Davi fala isso? Eu atiro uma pedra como ninguém. Quando eu atiro a pedra, não tem esse que fica. É isso que ele fala? Não. Davi não se qualifica. Davi fala, é o seguinte, eu realmente sou um menino. Mas quando vinha um urso ou um leão
lá nas ovelhas de meu pai, querer arrebatá-las, eu ia atrás dele, resgatava a ovelha, matava o urso e matava o leão, porque o Senhor estava comigo. E o Senhor vai estar comigo também contra esse gigante. Essa é a argumentação de Davi. Davi não achava que ele tinha força, Davi não achava que ele tinha habilidade, Davi não confiava em armas humanas, ele confiava exclusivamente no Senhor. Você entende? Está começando a entender isso? Tanto que quando Golias vê Davi, a Bíblia diz que Golias, pelo que vê, despreza Davi. Vê um menino com aparência assim delicada, com pedra e cavalo de pastor na mão. Ele fala para você, eu sou cachorro, você veio lutar comigo com um pau na mão. Aí daí Golias começa a amaldiçoar, dizer que vai acabar com ele. Aí ele fala assim, rapaz, você veio contra mim com espada, com luz, com escudo, com lança, mas eu vou contra ti no meu estilingue aqui que eu nunca errei assim. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, no Deus que você tem afrontado. E toda Israel vai ver que Deus dá vitória, não é com espada, não é com escudo, não é com lança, mas do Senhor é a batalha. Não é o meu dinheiro, não é a minha ferramenta, não é a minha influência, não é o meu conhecimento bíblico, não é o que eu posso, o que eu sei, o que eu faço, meus amigos, não é nada, é o Senhor nas nossas vidas. Essa é a essência da nossa confiança. É Ele em nós. É Ele agindo, é Ele operando, é Ele nas nossas vidas. É o Senhor. Nós não podemos confiar na carne. Se confiarmos na carne, vamos cair. E sabe o que Deus vai fazer conosco? Sabe o que o Senhor vai fazer com aquele que confia na carne? Deus vai permitir um abalo na sua estrutura. Deus vai permitir que aquilo que você confia seja tocado para que você aprenda a confiar no Senhor. Ele vai permitir que aquilo que você tem como ídolo, aquilo que você coloca toda a sua esperança e acha que é através daquela estrutura, daquela família, da amizade, daquele dinheiro, daquela carreira, Deus toca naquilo para que você veja, se Deus realmente tem um propósito na sua vida, Ele faz isso, senão Ele deixa você idolatrando e se iludir, mas Ele toca, e aquilo se dissolve por um tempo, para que Ele glorifique o nome dEle na sua vida. Em 2 Coríntios 12, Paulo fala, Deus colocou em mim um espinho, permitiu um espinho, me foi colocado com o propósito de eu ficar humilde. E eu pedi a Deus que tirasse, Ele disse, eu não vou tirar, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu entendo a minha debilidade, a minha confiança vai toda para o Senhor, aí eu começo a ver milagres acontecerem na minha vida. Pergunta ao irmão, você quer ver milagres acontecerem? Confia no Senhor. Põe a tua confiança nele. Começa a agir como quem crê, como quem confia, como quem se move pela fé. Aleluia. Essa é a palavra de Jesus para a gente. Essa é a palavra do Senhor para a sua igreja. Em Lucas 12, 32, o Senhor fala, 31, 32, o Senhor fala com os discípulos assim, ó, não se preocupem com nada, busquem em primeiro lugar o reino e a sua justiça, o resto vai ser acrescentado. Não temas, ó pequeno rebanho, porque Deus quer vos dar o reino. Vocês são pequenos, se concentrem em ter Deus. E o Senhor vai dar tudo que vocês precisam receber. Em Apocalipse 3:8, o Senhor fala com Filadélfia, você tem pouca força, mas não negou meu nome e guardou a minha palavra. E por isso eu coloco diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar essa porta. Você é fraca, é pequena, mas eu vou abrir a porta e ninguém poderá fechar. Diga ao seu irmão assim, ninguém poderá fechar. Ninguém poderá fechar. Porque o Senhor está abrindo essa porta na sua vida, ninguém poderá fechar.
Você entende isso? Mas então, o que nós precisamos? Qual é a grande questão? É se Deus é conosco ou não. Essa é a grande questão. Se Deus é contigo ou não. Se Deus é contigo, meu amado, pode desabar o mundo. A vitória vai ser sua. Se Deus não é contigo, você pode ter o universo todo ao teu favor. Você pode ter os países todos te apoiando, todo mundo lhe ajudando. A casa vai cair. A questão é: Deus é contigo? Porque se Davi, gente, Davi sabia que sem Deus ele morreria. Davi não confiava em nada dele, ele confiava em tudo de Deus. Vai que Davi está enganado. Já pensou se Davi está enganado? Se Davi parte para enfrentar Golias pensando que Deus é com ele, Deus não é com ele. Ih, rapaz, já pensou? Ih, rapaz, o menino morreu. Ih, rapaz, que problema. Então essa é a questão. Deus é contigo ou não? Essa é a grande questão. Existem três coisas que nós temos que pensar sobre Deus ser conosco ou não. A primeira delas, sem dúvidas, é se nós temos de fato uma relação com Deus ou se somos meramente pessoas religiosas, apegadas à religião, à prática do serviço da igreja, a frequentar cultos, a superstição, ou se de fato eu tenho uma relação com Deus, eu ando com o Senhor, eu procuro santificar a minha vida nele, para ele, por ele, se o meu temor de fato é a ele, não a homens, é isso que eu tenho que pensar em primeiro lugar. Tem uma história na Bíblia que exemplifica bem isso, que é a derrota de Israel quando eles perdem a Arca da Aliança. Em 1 Samuel 4, diz que Israel tomou a primeira pancada dos filisteus, perdeu a primeira batalha. Quem estava na frente do povo eram os filhos de Eli, Ofni e Finéias, homens que não tinham temor do Senhor, homens que faziam tudo que era mal aos olhos de Deus, eram sacerdotes, mas não temiam a Deus, estavam na frente do povo, tomaram a primeira pancada dos filisteus, e então conversaram entre eles e falaram assim: pronto, sabe o que a gente perdeu? Porque a Arca da Aliança não veio conosco. Vamos trazer a Arca da Aliança, que agora a vitória é certa. E aí eles não se convertem, não se arrependem dos seus pecados, não se transformam, não mudam o coração, continuam obstinados, continuam com o coração rebelde contra o Senhor, mas agora acham que porque a arca está no meio deles vão vencer. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que com a arca e tudo eles tomam outra surra, perdem de novo, e a arca é levada. Deus é com a arca. Interessante que quando a arca chegou, o povo de Israel vibrou tanto, gritou tanto, pulou tanto, que os filisteus ouviram esse brado de júbilo e disseram: que é isso? Diz que a terra tremia de tanto júbilo do que se fez no arraial de Israel. Os filisteus ouviram e disseram: rapaz, Deus está no meio deles. Até os filisteus acreditaram que Deus estava com eles. E é assim que acontece com a pessoa religiosa que não tem uma relação verdadeira com Deus. Tudo aparenta que ele está com Deus. Ele vai para a igreja, ele carrega a Bíblia, aí até serve na igreja, ele posta no Facebook que é crente, né? Até o inimigo acha que Deus está com ele, porque ele é religioso. Os filisteus ficaram com medo, achando que Deus estava de fato com Israel. Os filisteus se animaram e disseram: vamos guerrear, vamos lutar. E foram, lutaram, e quando venceram até eles se surpreenderam. Ué, vencemos com Deus no meio deles? Isso nunca aconteceu antes. Porque na verdade a arca estava ali, mas Deus não está. Deus cuidou da arca depois. Deus mesmo trouxe a arca de volta por sua mão forte. Mas Israel perdeu com a arca e tudo. Diga ao seu irmão: você pode perder sendo religioso, vindo para a igreja, ofertando, dizimando, servindo. Você vai perder se você não tiver relação com
Deus de verdade. Um coração puro, um coração santo, um coração que busca a vontade de Deus. É por isso que eu bato tanto aqui em algumas coisas, gente, que às vezes as pessoas acham que eu estou sendo chato, mas não é. Não dá para você querer viver uma vida plena cheio de amargura, cheio de probleminha, e não quer resolver as coisas, e não sabe, cheio de linga-linga. Não adianta! Ou você tem um coração cheio de Deus, ou a tua vinda para a igreja, o teu serviço, o teu dízimo, tua oferta, tua família cristã, teus anos, nada vai adiantar. Ou você tem Deus, ou a arca na tua vida não vai adiantar de nada. Um outro caso, já é o caso da insensibilidade. Esse caso é da religião. A religião maquiando Deus, né? Você achando que está com Deus porque está com a arca, porque está com a religião, porque está na igreja, porque você ora antes de comer, porque a família é cristã, porque nasceu na igreja. Então você acha que está com Deus. É a religião te enganando. O segundo caso, que você acha que está com Deus e não está, é quando você fica insensível ao pecado. É quando você vai pecando e aquilo não diz mais nada, você não se arrepende, não se comove e continua achando que Deus sempre vai estar com você. Que é o caso de Sansão. É um dos textos mais tristes da Bíblia, que diz que Sansão se levantou para enfrentar os inimigos e ele não percebeu que Deus não estava mais na vida dele. Porque ele é insensível. Se você persiste num erro, persiste no pecado e não está nem aí, é porque a tua mente está cauterizada. Deus não está com você. Deus é santo. Diz, irmão, Deus é santo, meu amado. E sem santificação ninguém pode andar com Deus. Deus não vai andar com quem é perfeito, mas vai andar com quem busca cada dia crescer, se aperfeiçoar e melhorar e está na santidade. Ah, não, mas Deus sempre foi comigo assim mesmo, mesmo em pecado Deus sempre foi comigo, ilusão. Deus por misericórdia te deu algumas vitórias, mas vai ter uma hora que vai vir uma derrota, e uma grande derrota. E a terceira coisa, essa é até mais tranquila, que nos ilude se Deus está conosco ou não, é andarmos em direção de Deus. E eu gosto muito para exemplificar isso de Gideão. Em Juízes 6, diz que Deus apareceu a Gideão e falou: Gideão, homem valoroso, Deus é contigo. Aí Gideão, olha como Gideão foi inteligente. Por quê? Israel só vinha apanhando. Aí aparece o anjo do Senhor e fala para ele: Deus é contigo. Ele: peraí, Senhor, que negócio? O Senhor comigo? Como assim? A gente está apanhando aqui há um tempão. Ó Senhor, ele fala, leia o capítulo. Ó Senhor, como Tu és conosco, como o Senhor é comigo, se o Senhor não mais opera em nosso meio, o Senhor nos está permitindo várias derrotas, como o Senhor é conosco? E aí o Senhor fala: Gideão, eu sou contigo, não tem, mas vai na tua força, eu te ajudo. Ele fala: mas Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai. Ele diz: eu sou contigo, Gideão, eu vou te dar vitória agora contra os midianitas. Aí Gideão fala: tá bom, Senhor, já que o Senhor é comigo, peraí, eu quero uma prova. Fica aqui, Senhor, fica esperando aqui que eu vou ali, eu vou pegar uma oferta para te dar. Receba então se o Senhor é comigo. Aí o Senhor espera. Gideão traz uma oferta e o Senhor recebe. Gideão, opa, ó, parece que ele é comigo mesmo. Não, Senhor ainda, eu sou contigo, não. Mas Senhor, é o seguinte, espera aí, não se aborreça comigo não. Mas se o Senhor é comigo mesmo, eu quero uma prova. Eu vou colocar essa lã aqui, e eu quero que amanhã de manhã, a terra esteja molhada e a lã seca. E assim acontece. Então, Senhor, eu quero mais uma prova. Que amanhã agora a lã encharcada e a terra seca, e acontece. Deus, Senhor, só mais uma provazinha antes de eu guerrear. Os inimigos, me dá um sinal neles. Aí ele fala, Senhor, Gideão, vá lá, chegue perto do arraial, você vai ouvir o que eles estão falando. E ele chega lá e ouve que os inimigos estão tendo um sonho, que Gideão estava arrasando o arraial dos midianitas. Aí ele fala: agora sim, agora eu vou. Ele fica tão valente agora, com essa certeza que Deus é com ele, que tem coragem de enfrentar um exército gigante com 300 homens só. Porque agora ele sabe que não é o número, não é a força do homem, é o Senhor que está. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Você pode glorificar a Deus por isso?
Olha para alguém que você tem intimidade aí e pergunta assim: Deus é contigo? Deus é contigo? Será que Deus é contigo? 3 coisas que podem te enganar. Olhe para cá, a gente já vai encerrar. 3 coisas que podem te enganar. Religião vazia, pecado que te torna insensível e falta de direção. Você não busca, não pede, você faz o que dá na telha. Você faz o que quer, o que gosta. Você anda segundo o seu gosto e não segundo a direção de Deus. 3 coisas que podem te enganar. Mas, amados, se confiarmos no Senhor, e se Deus estiver conosco de fato, olha, se você é nascido de novo, lavado no sangue de Jesus, a promessa está aqui, ó. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas talvez numa batalha específica, Deus, não é que Ele vai sair da sua vida, porque quem é do Senhor, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. Mas Deus então não opere e você perca, e você caia, e você não vença, e você não supere os desafios, porque você talvez está sendo um religioso vazio, insiste num pecado e já está insensível, ou quem sabe anda sem nenhuma direção de Deus. Mas se você não está em nenhum desses casos, se você está em um desses casos, se converta, se arrependa, se humilhe, busque, conserte. Mas se não é esse o seu caso, se você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, se Deus é contigo, se preparem para enfrentar desafios e crer que você vai vencer. A vitória nem sempre é o que você pensa. Às vezes você bate aqui e pensa que vai cair aqui, mas cai lá, e Deus sabe como trabalha. O caminho dele não é o seu caminho, não é o meu caminho, mas é bom, e no final ele tem um plano perfeito, mas você vai vencer, não importa qual é a tua força, se Deus for contigo. Essa é a tônica, é povo fraco, vermezinho, eu na sua vida. Essa é a tônica, é você ser um vermezinho, é você ser um fraquinho, ser um pequenininho, confiante no Senhor. Aleluia, é isso que eu quero ser. É isso que Deus quer que você queira ser. Pequeno e ousado. Diga assim, pequeno e ousado. Pequeno e ousado. Pequeno e confiante no Senhor. Quando isso acontece, querido, quando você é pequeno e ousado, pequeno e confiante em Deus, o próprio Deus se constrange. O próprio Deus se vê obrigado a te dar uma resposta. Porque Ele é fiel. Ele não decepciona aqueles que colocam nele a sua esperança e a sua confiança. Aleluia. 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 Esses dias eu estava conversando com minha esposa e falei assim, ó, fique tranquilo, amanhã vai chegar um monte de resposta de vez. Por quê? Porque está na mão do Senhor. E no outro dia chegaram várias respostas. Não é porque eu fiz, não é porque eu faço, não é porque eu posso, é porque eu sei que Deus está comigo. Como é gostoso isso. Eu sei que Ele não resiste isso. Salmo 16, versículo 1. Davi fala assim, guarda-me, Senhor. Por quê? Por quê o quê? Vem cá, se você fosse Davi, o que você falaria para Deus? Guarda-me, Senhor, por quê? Porque eu sou teu ungido. Um bom argumento, né? Porque eu sou o rei do teu povo. Porque eu sou um adorador de excelência. Porque eu tenho te servido com fidelidade, apesar do erro que Davi cometeu, ele sempre foi fiel a Deus. Ele teria vários argumentos. Ele fala, não, Senhor, eu sei que o argumento mais forte é guarda-me porque eu confio em Ti. O Senhor não vai me decepcionar. É como Pedro andando sobre as águas. Olha que Pedro esperto. Senhor, és tu mesmo? É, então manda eu ir aí. Você acha que ele tinha dúvida? Claro que ele não tinha. Vai que é um fantasma, então ele morre afogado.
Não, ele sabia, ele queria viver o milagre. Ele diz, venha, ele diz, opa, tchau galera, eu vou andar sobre as águas agora. Ele sabia que ele não tinha essa habilidade, mas ele confiava que Jesus estava sustentando ele. Ele vai andando, e rapaz, que maravilha confiar no Senhor. Ele sabia que Jesus não deixaria ele afundar enquanto ele estivesse confiando no Senhor. Deus não vai deixar quem confia nele afundar. Mas tem uma hora que ele afunda. E por que ele afunda? Ele afunda porque ele pisou errado. Ele pisou na quina da ondinha que passou, não foi, gente? Passou uma ondinha mais assim, né? E aí ele pisou assim, rapaz, pisou errado. Era para pisar sempre na direção certa aqui da água, onde quebrava a onda, não era assim não? Não foi não? Foi o quê que ele afundou? Só porque deixou de confiar. Jesus pegou ele pela mão e falou que Pedro, rapaz, você pisou errado, rapaz, para pisar no cantinho ali, foi isso? Cadê sua habilidade de andar sobre as águas, foi isso? Não. Porque deixou de confiar, porque duvidou. E mesmo assim, como o Senhor tinha mandado ele vir, o Senhor garantiu. Venha, Pedro, levanta, vem daqui, vem, sai daqui. Aleluia! Glória a Deus! Quando eu coloco a minha confiança no Senhor, o Senhor dá uma resposta positiva a mim. No Salmo 22, versículo 7, diz assim, ó. Todos que me veem zombam de mim. Estendem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Observe, quando eu coloco a minha confiança no Senhor, Deus é desafiado. Os meus inimigos começam a desafiar Deus. Eles começam a falar, ele não disse que confia em Deus? Esse salmo aqui é messiânico. Era o que diziam de Jesus na cruz. Ele não confiou no Senhor, que o livre. Davi está dizendo aqui, os meus inimigos olham para mim e dizem, ele não confia tanto em Deus? Vamos ver agora. E é isso que os inimigos de quem confia em Deus falam. Ele não fala que confia em Deus? Vamos ver agora. Vamos ver agora. Aí Deus entra em ação e diz, opa, aqui estou ao seu lado. A tua confiança é um desafio para o Senhor. A tua confiança gera uma resposta positiva, porque se Deus desampara quem nele confia, Deus não é fiel. Mas ainda que sejamos infiéis, segundo Timóteo 3,13, ele permanece fiel. Você entende isso? Sabe qual é a resposta de Deus, gente, para a gente encerrar, para quem confia nele? É o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E essa é a atitude de confiança do salmista. Agora, olhe a resposta do Senhor para quem tem um coração assim. Versículo 14, o Senhor fala, porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, colocarei num alto refúgio, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, e dela o retirarei, e o glorificarei. Aleluia! Essa é a resposta de Deus para quem confia nele. O salmo começa, eu digo do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha rocha, eu confio nele. E o Senhor fala, porque Ele se apegou a mim, eu o colocarei no alto refúgio, o livrarei, o glorificarei. Eu encerro, lembrando a você uma história. Davi teve uma vida exemplar, a não ser no pecado que ele cometeu com Batseba e na morte de Urias, o esposo de Batseba. Só que Davi, quando ele pecou, houve algo diferente em relação a ele do que a Saul. Você lembra? Qual a diferença básica entre Davi e Saul quanto à consequência do pecado? Qual a diferença básica? Davi até sofreu mais consequências duras, sabia, do que Saul. Davi viu a desgraça na sua casa. Davi viu um filho se rebelar contra ele, querer matá-lo. Seu filho com Batseba morreu.
Um filho estuprou uma outra filha, e o irmão da estuprada matou o irmão. Foi uma ruína. Saul não viu nada disso. Mas com Saul aconteceu uma coisa. Saul perdeu a presença de Deus, Davi não. Davi, quando pecou, ele se arrependeu. No Salmo 51 ele falou: Senhor, a minha preocupação é só uma: não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Está entendendo? Agora venha para cá, ó. Quando Absalão se rebela contra Davi, e Absalão vem para enfrentar Davi, Davi o tempo todo não quer enfrentar Absalão. Por quê, gente? Por que Davi fica o tempo todo? Davi sai do palácio, deixa o palácio para Absalão. Absalão, eu não vou lhe enfrentar. Não vou. Por quê? Porque Davi tinha certeza que Deus era com ele, que Absalão ia morrer. Você entende a diferença? Absalão confiava nele. Absalão conseguiu ganhar o coração do povo. Absalão conseguiu corromper o povo. Os líderes, pessoas influentes como Aitofel apoiaram Absalão. E Absalão confiava que ele ia conseguir derrotar Davi. E Davi dizia: coitado do meu filho, vai morrer. Ele seduziu metade do reino. Os fortes estão com ele. Mas ele não sabe que Deus está comigo. Coitado do meu filho. Ele fica tentando evitar. Mas tem uma hora que ou luta. Os generais de Davi, Joabe, Davi não tem jeito de ter que enfrentar, senão a gente vai morrer, cara. Aí Davi chama os 3 capitães e fala assim: por favor, é o seguinte, não matem Absalão, não. Não matem Absalão. Não matem. Vem cá, Davi está fugindo com um exército menor. Absalão vem com o poder do reino, um exército maior. E Davi está preocupado com Absalão. Por quê? Porque Davi tem certeza que Absalão está fora da vontade de Deus. E que Deus está na vida dele. Você está vendo o que faz a diferença? Essa convicção. Não é do homem que está com você. Eu fico muito preocupado com crente que fica: olha, eu sou amigo de fulano. Olha, fulano está comigo. Ciclano me apoia. A fulano é não sei o quê. Ciclano assina embaixo. Eu falei com fulano. Fulano não sei o quê. Fulano vai me socorrer, meu amado. A pergunta não é essa. A pergunta é: Deus é com você? Deus é com você. Deus é com você. Deus é com você. Se Deus é com você, você pode chorar, você pode gemer, o choro pode durar uma noite, mas logo vai vir uma alegria, vai vir a vitória, vai vir um milagre, vai vir a bênção. Por mais fraco que você seja, não temas, verme. Não é porque você é grande, você é um verme, mas eu escolhi você. Dentre os povos do mundo, Israel, eu escolhi você. Eu te ajudo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.